Seja bem-vindo, colega previdenciarista. Nesta aula, vamos analisar com profundidade a aposentadoria por idade. Embora pareça um benefício simples, é justamente por esse motivo que ele é cercado de armadilhas ocultas. O profissional que não domina suas regras e exceções pode ser surpreendido com um indeferimento ou, pior ainda, com um benefício concedido de forma equivocada e com valor inferior ao devido. A aposentadoria por idade tem, como elementos centrais, dois requisitos objetivos: a idade mínima e o cumprimento da carência, ou seja, um número mínimo de contribuições mensais. Mas, como veremos, há múltiplas regras e transições aplicáveis, além de critérios específicos para o cálculo da renda mensal inicial, que podem mudar completamente o valor do benefício e até mesmo o seu deferimento. Começamos pela regra geral anterior à reforma da Previdência, válida até 13 de novembro de 2019. Nessa regra, a idade mínima era de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. A carência exigida era de 180 contribuições mensais. A média era calculada com base nas 80% maiores contribuições a partir de julho de 1994. Sobre essa média, aplicava-se 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Esse modelo favorecia o segurado que reunia maior tempo de contribuição. Além disso, o fator previdenciário, que poderia reduzir o benefício em outras modalidades, só era aplicado se resultasse em valor mais vantajoso. Contudo, essa não é a única regra anterior à reforma. Existe uma regra de transição extremamente importante e muitas vezes ignorada: a regra de carência progressiva prevista no artigo 142 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ela é aplicável a todos os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social até 24 de julho de 1991. Esses segurados não estão obrigados a cumprir os 180 meses de carência de forma automática. Em vez disso, devem observar uma tabela escalonada, onde a carência exigida varia conforme o ano em que a idade mínima foi atingida. Por exemplo, se uma mulher completou 60 anos no ano de 2009, bastariam 168 contribuições para que o benefício fosse concedido, e não 180. E aqui entra um ponto técnico essencial: a microficha de inscrição. Trata-se de um documento histórico existente nos sistemas antigos da Previdência Social que comprova a inscrição do segurado anterior a julho de 1991. Essa informação, que muitas vezes não consta nos extratos digitais ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais, permite a aplicação da regra mais vantajosa da tabela do artigo 142. Se essa microficha for ignorada, o Instituto Nacional do Seguro Social pode exigir 180 meses de carência indevidamente. O resultado será o indeferimento do benefício, mesmo que o segurado já tenha direito adquirido com base na regra de transição. Um caso emblemático serve de exemplo. Imagine uma mulher que completou 60 anos em 2009. Pela tabela da regra de transição, bastariam 168 contribuições. No entanto, por falta da microficha, o Instituto exigiu 180 meses. O benefício foi negado. Após a atuação do advogado, a microficha foi localizada e apresentada. O direito foi reconhecido e o benefício deferido com pagamento de valores retroativos significativos. Esse tipo de atuação não apenas valoriza a prática profissional, como demonstra a importância da análise documental profunda e da investigação histórica do vínculo do segurado com a Previdência Social. O advogado previdenciarista precisa ir além do que está na tela do sistema, precisa saber o que procurar, onde procurar e qual norma aplicar. Voltando à estrutura normativa, a partir de 14 de novembro de 2019, a reforma da Previdência alterou as regras da aposentadoria por idade. Foram criadas duas novas situações: a regra de transição e a regra permanente. A regra de transição é aplicada aos segurados que já estavam filiados antes da reforma. Para as mulheres, a idade mínima inicial de 60 anos passou a aumentar 6 meses por ano, até atingir 62 anos. Para os homens, a idade mínima permanece em 65 anos. A carência exigida continua sendo de 180 contribuições mensais.
O valor do benefício passou a ser calculado com base na média de todas as contribuições feitas a partir de julho de 1994, sem descartar as menores. Sobre essa média, aplica-se 60%, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar o tempo mínimo exigido. Para mulheres, o tempo mínimo é de 15 anos, para homens, 20 anos. Já a regra permanente se aplica aos segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social após a reforma. A idade mínima é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com as mesmas exigências de tempo mínimo de contribuição já citadas. Outro detalhe técnico que merece atenção é a diferença entre tempo de contribuição e carência. O tempo de contribuição corresponde à soma dos períodos efetivamente trabalhados ou reconhecidos, enquanto a carência exige contribuições mensais regulares. Por isso, períodos como auxílio por incapacidade temporária, que era conhecido como auxílio-doença, só são contados como carência se forem seguidos por uma contribuição posterior. O serviço militar obrigatório, embora conte como tempo de contribuição, não conta como carência. A reforma também trouxe a possibilidade de descarte das contribuições de menor valor para aumentar a média. No entanto, isso só pode ser feito se o tempo mínimo já estiver cumprido. Caso contrário, o descarte é vedado, pois comprometeria o cumprimento dos requisitos legais. Em resumo, a aposentadoria por idade não pode ser tratada como um benefício simples. Ela exige análise técnica refinada, domínio das regras de transição e aplicação cuidadosa da norma mais vantajosa para o segurado. Verificar a existência de direito adquirido, analisar a data de inscrição, buscar a microficha, entender a diferença entre regras de cálculo e aplicar o descarte estratégico das contribuições são tarefas que cabem ao advogado que atua com responsabilidade e excelência. Mais do que conhecer a lei, é necessário enxergar o que o sistema não mostra. E é justamente nesse ponto que o advogado previdenciarista pode fazer a diferença na vida do seu cliente. Essa foi a nossa aula completa sobre aposentadoria por idade. Na próxima, aprofundaremos as estratégias de revisão, planejamento e comparação entre regras. Continue conosco.